Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. O sal da amada igreja, bem como os amados que estão nos assistindo pelo YouTube, com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Nós estamos com um tema, e é um tema, uma proposta muito interessante e uma necessidade para os nossos dias. Tempo de despertamento. Quando paramos para analisar o estado da igreja, e aqui eu digo igreja como um todo, nós vemos a necessidade de um despertamento. Romanos 13:11, ele diz o seguinte: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois já é hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aqui, Paulo, ele escreve o livro de Romanos, e eu gostaria até de informar ou falar para os amados que vamos dividir esta mensagem, mas que todos possam absorver. Eu gostaria primeiro de falar para os nossos amados que nos assistem pelo YouTube e que porventura ainda não fez um concerto com o Senhor, uma aliança com o Senhor. E que, segundo a Bíblia, ainda está em um sono espiritual. Vive ainda um sono espiritual. Paulo, ele escreveu o livro de Romanos para os habitantes de Roma, como o nome já é bem claro e expressivo. Porém, ali os romanos, eles representam os gentios. Na visão do judeu, existia duas classes. Ele dividia o mundo em duas classes. A classe dos judeus e também a classe dos gentios. Sendo que a classe dos gentios era o resto do mundo. No pensamento dele, os gentios eram homens separados de Deus. Não tinha comunhão com Deus e não tinha herança alguma. E nessa mesma linha de pensamento, quando Paulo escreve aos romanos, ele também está escrevendo, como falamos, aos gentios e, consequentemente, a nós, a cada um de nós. Que, de uma certa forma, não fazemos diretamente parte da linhagem dos judeus. E quando eu falo diretamente é porque, como eles foram os primeiros, nós fazemos, de uma certa forma, nós temos um pouco dessa linhagem. Olhando para o contexto bíblico desta carta, escrita aos Romanos, podemos observar que o tema principal é o plano de salvação. Porque quando Deus, por meio de Jesus, ele fala que ele veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas ele nos deu o poder de todo aquele que o recebeu serem feitos filhos de Deus. E nós adoramos esse Deus exatamente por isso. Porque este poder foi dado a nós. Observamos então que do capítulo 1 até o capítulo 11, ele escreve sobre a justificação pela fé e a santificação por meio do Espírito Santo. Olhando o livro de Romanos, ele tem esses dois tópicos principais.
Do capítulo 12 ao 16, temos as exortações, principalmente acerca dos deveres cristãos. É de extrema importância que nós, claro, ler toda a Bíblia, mas que nós possamos nos dedicar à leitura e à leitura desse livro, Romanos. Nós já fizemos um estudo sobre a carta aos Romanos e foi um estudo para aqueles que receberam e que não estavam dormindo, bastante proveitoso. O apóstolo Paulo, ele prova que o ser humano ele está rodeado por 3 muros. 3 muros que são insuperáveis pela raça humana. Pelo ser humano em si, esses 3 muros nos separa de Deus, nos separa da salvação, e são muros insuperáveis se tratando do homem natural. Não tem como o homem natural superar esses 3 muros. Amém? Mas falando desses 3 muros, em que o ser humano ele não consegue transpor, o primeiro muro que nós queremos assim falar, principalmente para os nossos amados que estão assistindo, é o muro da culpabilidade universal. O capítulo 1 ao 3 fala sobre esse tópico, mas eu separei aqui 2 versículos que resumem bastante este muro. O versículo ele está em Romanos 3, versículo 9, a parte B, e o 10. E ele diz o seguinte: pois já dantes demonstramos que tanto o judeu como o grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Paulo aqui ele está mostrando para nós que a culpabilidade, o homem, ele recebeu uma herança, a herança do pecado, da desobediência, desde a criação. A partir do momento em que Adão, ele desobedece a Deus, o homem recebe o pecado, a desobediência como herança. E aí prova aqui que todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. É por isso que a palavra de Deus diz que um dia nós seremos transformados. Nós sairemos deste corpo corruptível para um corpo incorruptível. E aqui a Bíblia vem dizendo, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E a gente pode observar que, quando falamos com alguém, muitos querem dizer que são justos, que são bons. Ah, não, mas eu vou para o céu também. E a palavra ela é clara, que só há uma forma de chegar ao céu. O homem, por sua justiça só, não tem condição de chegar ao céu. Então, o primeiro muro é o muro da culpa, ou da culpabilidade universal. O segundo muro é o muro das tendências pecaminosas e da concupiscência carnais. Está lá em Romanos 7, do 17 ao 24, que diz o seguinte: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Essa é a natureza do homem. Paulo está falando aqui de alguém que tenta lutar contra a sua natureza. Mas que, pelo pecado estar tão impregnado, essa luta ela tem que ser constantemente. É uma vigilância constante.
A gente pode ver no nosso dia a dia, principalmente quem fica no trânsito ou, né, quem roda muito a cidade, mesmo que seja andando, a gente vê o estresse que é. A gente muitas vezes sai de casa falando assim: hoje eu vou vigiar, hoje eu não vou me estressar. Aí vem um infeliz ali na frente e já começa a fazer coisas que tiram a nossa paz e muitas vezes nos faz exatamente o que Paulo está dizendo. Porque o mal, ele já está em nós. Porque ele já disse que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. É um conflito que nós vivemos. E enquanto vivermos aqui, neste corpo do pecado, teremos esse conflito constantemente. E ele continua dizendo: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Acho então a lei 22, porque segundo o homem anterior tem um prazer na lei de Deus. E nós temos prazer na lei de Deus. Porque a palavra de Deus, a lei de Deus é perfeita. Nós temos consciência disso. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui está o segundo muro. Se porventura o homem conseguisse superar o primeiro muro, ele iria encontrar este segundo muro. Só que o homem por si só, como já falamos, ele não tem condição de superar nenhum desses 3 muros. Não tem condição de superar o primeiro, quanto mais os outros. Isso não quer dizer que Deus está alheio às nossas dificuldades, às nossas lutas. Porque nós observamos que desde a antiguidade, Deus sempre manda alguém para falar com seus servos acerca dos erros que ele tem cometido. Mandou os profetas, os juízes e tantos outros servos falar para nações e para pessoas. Quando eu penso nessa ideia de que Deus não nos desampara e Deus, ele antecipa para que nós não venhamos pecar, eu lembro do primeiro exemplo da Bíblia. O exemplo de Caim. Que Deus, quem conhece a palavra de Deus, sabe que Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, ofereceram sacrifício e Deus se agradou do sacrifício de Abel. E Caim, ele tomou de um ódio, de uma raiva, de uma inveja tamanha que ele planejou matar o irmão. Mas Deus já sabia disso, porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Ele chegou até Caim e com um jeitinho sutil, que Deus é maravilhoso. Ele não chega como o inimigo chega, não, de vez. Ele chega sutilmente e pergunta: Caim, onde está seu irmão? Porque através da resposta que possamos dar em meio a uma pergunta, nós percebemos se a pessoa está bem ou não está. E ele chega, faz esse teste aí. Cadê o seu irmão? E ele fala: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Olha a resposta que ele deu a Deus. E aí Deus, que já sabia do estado dele e do veneno que estava no coração dele, Deus fala assim, capítulos 4, versículo 7. Se procederes bem, não será aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas sobre ele deves dominar. Deus aqui falou para Caim
que se ele proceder corretamente, e está falando também para cada um de nós, até para você que ainda não fez um concerto com o Senhor, que se você proceder corretamente, se você proceder bem, ele pergunta, será que eu não vou aceitar isso? De certo que sim. Porém, se você proceder mal, eis que o pecado já está à porta. Tem aquela música, né, que o pecado, em todo momento, o pecado, né, vem e me chama. Nós não estamos também livres deste pecado que está a cada momento batendo em nossa porta, querendo tirar o nosso foco, a nossa atenção, querendo fazer com que venhamos dormir ou cair em um sono e tirarmos da presença de Deus. Mas ele diz que o seu desejo será contra ti. Nós vivemos em um corpo que deseja tudo. Deus, na sua infinita graça, quando ele fez o homem, ele isentou o homem de conhecer o mal. Mas ele falou, olha, daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque Deus já sabia que nós não tínhamos equilíbrio bastante para suportar este outro lado, o lado mal. Tanto que, até hoje, como Paulo vem dizendo aqui, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E ele diz que nós devemos dominar sobre este pecado, sobre o mal. Nós temos a oportunidade, sim, porque Jesus nos ensinou que nós podemos vencer o pecado. O terceiro muro, e o último, é o muro da eleição soberana de Deus. Romanos 9, 7 e 8. Que diz o seguinte: nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Aqui, nesse terceiro muro, ele mostra claramente que os filhos de Deus são os filhos da promessa. Resumindo, os filhos de Deus são os filhos espirituais. Porque nós sabemos que Deus só teve um filho, né? Que foi Jesus, que é Jesus. Mas a história aqui, ela narra que Abraão, Deus chega para ele e faz uma promessa dizendo que ele teria um filho, o filho da promessa. E infelizmente ele quer sempre dar um jeitinho, as pessoas, nós, o brasileiro, não tem aquela coisa do jeitinho brasileiro? Pegou Abraão. E Abraão deu um jeitinho de ajudar Deus, parecendo que Deus precisa da ajuda. E aí a mulher dele pega a escrava e fala, olha, o tempo já está passando, eu já estou velha, pega a minha serva aqui e faz o filho, para você não ficar sem descendência. Porque o único que estava ali para receber tudo que Abraão tinha era o servo dele. E ele tinha o desejo de ter um filho. Mas se Deus prometeu, e aqui eu quero falar para você, se Deus lhe prometeu, espere que ele vai cumprir. No tempo certo, no tempo dele, a promessa vai ser cumprida. E aí, aqui está dizendo que não é o filho da carne que são filhos de Deus. O incrível é que se a gente perguntar aí a qualquer pessoa,
Se a gente for em qualquer lugar, o cara pode estar cometendo o maior crime. Se você perguntar se ele é filho de Deus, ele vai dizer que é filho de Deus. Ah, eu também sou filho de Deus. Pensando que filho é o mesmo que criatura. Porque o único que pode dar o título de filho, e é um título que recebemos, é Jesus. Porque ele é o filho. E somente o filho pode repartir a herança que é dele. E ele repartiu conosco. Como eu falei, a todos aqueles que creram no nome deles, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Porém, em meio a um argumento terrível, porque quando a gente olha a situação do homem natural, de que ele não pode fazer nada para alcançar esta salvação, em meio à situação do homem natural, Deus apresenta as portas da misericórdia divina. E essa porta, ela está disponível para você também. Ela não foi disponível só para mim, porque muitas vezes tem pessoas que ficam irritadas quando o crente fala que ele é salvo. Mas você pode ter essa convicção também. Nós temos a convicção de que aceitamos, eu tenho mania de falar aceitamos a Jesus, né? Mas ele nos escolheu, e ele quer escolher você também. Mas ele nos escolheu para ser o seu povo separado. Lutamos todos os dias. Não pense que não temos pecado. Somos pecadores. Mas nós lutamos constantemente contra este pecado. E Deus abriu essas portas. As portas da misericórdia divina. Mediante a provisão do plano de salvação. Através das quais todos que desejam podem escapar do iminente juízo de Deus. A palavra de Deus diz que um dia haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele fala do terrível dia do Senhor, onde todos serão julgados. Ele fala de um lado à direita e o outro à esquerda. Ele fala que aquele que tiver à esquerda, ele vai mandar se apartar dele para o lago de fogo e enxofre. E muitas vezes as pessoas têm fantasiado dizendo: ah, mas Deus não é bom? Ele não vai fazer isso não. Só que dentro da justiça de Deus, Ele nos deu o tempo é hoje, o tempo é agora. Enquanto temos vida, precisamos sim escolher o nosso destino eterno. E graças a Deus, nós escolhemos servir ao Senhor. João 16, do 7 ao 11, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu for, o Consolador, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esses 3 muros, ele exatamente está dando essa conotação. O muro do pecado, da justiça e do juízo. Que somente por meio do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque o versículo 9 diz: do pecado porque não creem em mim, não creram em Jesus. Da justiça porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amado, que você possa refletir e que você se dê a oportunidade de sair desses muros que tem impedido de você ter uma comunhão real com Cristo.
Muita gente vai dizer, isso é coisa de crente. Esse rapaz é crente, ele fica falando, isso é coisa de crente. Eu não quero pagar para ver. Por isso eu quero servir o meu Senhor. Porque primeiro, servir ao Senhor nos traz uma qualidade de vida inigualável. Gostaria de dizer para você que eu já estive do outro lado. E hoje eu não me vejo mais deste outro lado. Eu me sentiria perdido. Como é realmente o estado do homem que está do outro lado. Perdido. Mas que você deixe o Espírito Santo de Deus falar o seu coração e transformar a sua vida. Mas agora eu queria deixar também uma palavra para aqueles que já fizeram um concílio com o Senhor, um concerto com o Senhor. Para a igreja do Senhor, que é necessário falarmos também, mas que você fique atento e receba aí, no seu coração também. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida, o teu ouvido, e que você possa entender aquilo que Deus quer falar. É tempo de despertar do sono. E mais uma vez eu digo, igreja, é tempo de despertar do sono. Você pode até dizer aí, mas eu não estou dormindo não estou nem com sono. Mas falamos de um outro sono, que não é esse físico. Mas quando estamos cansados demais, o nosso organismo já não responde aos nossos impulsos. Ficamos um pouco lentos, vagarosos. Tudo parece mais difícil, não é assim? Quando você está com sono, está cansado. Eu mais cedo estava falando com o Cosme, com o Clóvis. Ele falando do trabalho dele, que ele era motorista de ônibus. E do cansaço que não se recupera uma noite perdida, não se recupera com uma outra noite. Ademar também sabe, aqueles que dirigem para longe, que dirigem muito tempo, principalmente à noite. E quando você está cansado, a própria empresa, ela chega lá e fala, é melhor você ficar aí, não vá não. Se você falar que está cansado, nem vá dirigir. Que já disse que o sono é um ladrão, É assim que o pessoal fala, O sono é um ladrão. Então tudo fica mais difícil. O corpo pede cama. E avistando, o que acontece? Nos lançamos nela e descansamos. Precisamos dormir para recompor as nossas energias. Dormir não é apenas uma necessidade de descanso mental e físico. Durante o sono, ocorrem vários processos metabólicos que, se alterados, podem afetar o equilíbrio de todo o organismo a curto, médio e longo prazo. É o que a gente estava conversando. Ultimamente eu tenho visto muitos médicos falando a partir das 10 horas, das 22 horas. Porque depois disso aí você começa a ter um desgaste e o seu corpo vai sentir. E acorde cedo. Esse dia eu estava observando. O médico ele falou, a primeira vez que você acordar pela manhã, não durma mais. E eu, quando é a primeira vez que eu acordo, eu falo assim, vou ficar mais meia hora. Sinceramente, eu acordo mais cansado do que quando eu acordei. É incrível o corpo humano. E graças a Deus temos pessoas que entendem disso e que podem nos aconselhar. Mas Paulo aqui, ele está falando do sono, e não do sono físico, mas do sono espiritual. O sono físico é bom. Durma cedo, siga o conselho do médico. Durma cedo. Eu tento dormir cedo.
Ontem mesmo fui dormir 2 horas da manhã. Mas eu estou tentando. Durma cedo e acorda cedo. Acorde cedo. Seu dia vai ser mais proveitoso. Mas Paulo aqui ele está falando exatamente desse sono espiritual. Sendo assim, ele está falando diretamente com a igreja do Senhor. Porque já foi acordada do sono, mas porventura pode ter voltado a cochilar. E a igreja precisa despertar do sono. Então aqui eu separei, eu vi um texto interessante, eu separei 3 tipos de sono. 3 tipos de sono espiritual. Alguns se deixam levar pelo sono da covardia, aí são subsonos. Pelo sono da covardia, da vingança, do medo, da desobediência, da indiferença. Toma um sentido contrário daquele que foi determinado e deixa de cumprir seus deveres. Ficam fugindo e se escondem, esquecendo de que existe um Deus que tudo vê. Este é o sono do porão. Quando falamos em sono do porão, a gente quem já leu a Bíblia já sabe quem é que a gente vai falar. Maria falou sobre ele, né? Evidentemente que ela deu uma ênfase a Nínive, aos cidadãos de Nínive, que despertaram do sono espiritual. Toda a cidade. Mas eu quero falar sim sobre Jonas. Havia um profeta israelita da tribo de Zebulon. E olha, eu já li a Bíblia, mas eu nunca tinha visto Jonas aqui sendo citado em 2 Reis. E Jonas é citado em 2 Reis. Eu sei que Jesus ele cita Jonas, evidentemente, né, em Mateus 12. Mas Jonas também ele é citado em 2 Reis. Então Jonas era filho de Amitai, natural de Jet-Efer, que profetizou durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel. A história de Jonas, como eu falei, está mencionada tanto no seu livro, quanto em 2 Reis 14, 25, e pelas referências também de Jesus que vem mostrando que realmente Jonas existiu, porque muita gente diz que é só uma história, uma fantasia, né? Em virtude do grande peixe. Mas no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 5, a parte B, ele diz o seguinte: Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Imagine aí, você no meio de uma tempestade, todo mundo em alvoroço, correndo para lá e para cá, jogando tudo fora. E o cidadão está lá dormindo de boa, não ligou para nada, para ele estava tudo bem. Por isso que o pessoal, quando olhou, falou: rapaz, tem alguma coisa errada com aquele cidadão ali. Por que a gente está tudo aqui agoniado, quase morrendo, e ele está lá dormindo? Todo cristão, ele sabe dessa história. Papai e mamãe já contavam a história de Jonas, do grande peixe, por ser uma história assim, né, inusitável. A gente conta essa história. Nínive era a capital da Síria. E Jonas ele foi chamado para fazer missões lá em Nínive, para dar o recado em Nínive. Ele teve um chamado missionário. Nínive era uma cidade, um grande império, né, naqueles dias, e uma enorme ameaça para Israel. Pensava assim Jonas consigo, né? Oxe, eu vou pregar para os meus inimigos? Olha aí, o medo vindo. A vingança, porque muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que falam assim: aquela pessoa me maltratou desde de criança,
eu vou pregar para ela ir para o céu. Eu já vi crente falando isso, infelizmente. Viu? Se realmente é crente, eu não sei. Mas se dizia. Ah, meu pai me abandonou, eu ainda criança, vou pregar para ele não. Tem muitos exemplos, muitas coisas que a gente ouve, né? E que às vezes a gente fica assim assustado. Que parece que as pessoas não leem e não veem o exemplo que Jesus tem dado. O profeta, ele tentou escapar, tentou enganar, esconder-se de Deus. E teve consequências, sofreu consequências. Mas ele teve que admitir e reconhecer que as ordens divinas devem ser cumpridas. Ali estava um homem de Deus, um profeta de Deus, um servo de Deus, mas que tinha suas fraquezas, tinha seus temores, mas isso tomou um vulto maior quando ele adormeceu. Porque enquanto ele estava adormecendo, caracterizava de que ele não estava se importando com a salvação das pessoas. Devemos nos preocupar sim. A salvação das pessoas, dos seus vizinhos, amigos, familiares, tem tido importância ou você continua dormindo profundamente? Esse momento de pandemia, ela foi propícia para podermos dar até desculpas de não proclamar o evangelho, não ir atrás das pessoas. Mas nós temos mecanismos que nos permitem, né? E que podemos usar para tal. Precisamos estar atentos ao chamado e nos dispor a servir e obedecer às ordens do nosso Senhor Jesus. A glória é para Ele, o louvor é para Ele, devemos confiar em Deus, chamar por Ele e ter a certeza que o Espírito Santo está no controle de todas as coisas, está nos conduzindo. Só precisa isso. Muitas vezes as pessoas falam muito de milagres e tal. E há milagres em nosso meio. E neste estado de pandemia nós vimos muitos milagres em nosso meio. Mas nós precisamos ser, sim, instrumentos de Deus para que o milagre também aconteça. Porque não é só esperar, né, de Deus. Venha só para mim. Muitas das vezes Deus nos chama para realizar uma missão e fugimos como Jonas. Nos escondemos como Jonas e até sofremos as consequências. Cuidado com o peixe, com o grande peixe. Se Deus está te chamando, ouça o chamado. Desperta-te. O tempo é de despertamento para aquilo que Deus quer para nós, para as ordens de Deus que determinou a nós. Ide e pregai o evangelho. Em muitos momentos, a situação da vida secular, alguns se deparam com o sono da preguiça, da falta de intimidade, da falta de comprometimento, do comodismo, e muitas vezes buscamos tanto as realizações pessoais que acabamos fadigados, cansados, desanimados e deixamos de dar importância ao que temos de mais precioso, que é o reino de Deus. Mês passado falamos aqui sobre, foi mês passado, não foi? Falamos sobre a
prioridade. Qual é a sua prioridade? Né? Priorizando o reino de Deus. E o Senhor, Ele já nos adverte isso. Né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus não está alheio às nossas necessidades, como já falamos. Deus sabe cada necessidade de cada um. Mesmo que a minha necessidade seja diferente da do irmão Clóvis, da do irmão Nery, Deus sabe a necessidade individual de cada um. E no momento certo Ele vai conceder. Se for para glória do nome dEle. Pois como já vimos, o reino de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. É nesse momento, quando deixamos de priorizar o reino de Deus, é que precisamos entender que estamos adormecidos. Se você fizer uma introspectiva da sua vida, olhar para a sua vida e ver que a sua vida não tem correspondido a este versículo, a esta prioridade, tenha certeza, você está dormindo, adormecido. Precisamos entender. E aqui é o sono do jardim. Este é o sono do jardim. Esse tipo de sono é um dos mais preocupantes. Ele é aquele que dificilmente percebemos, a não ser quando alguém enviado por Deus vem nos falar. E uma coisa que eu queria dizer é que hoje é um pouco difícil. Porque nós temos vontade até de falar. Olha, meu irmão, Deus mandou lhe falar isso, ou dessa forma que você está fazendo não agrada a Deus, porque a palavra de Deus diz isso, aquilo. A gente muitas vezes não tem vontade de falar, porque nós observamos. Quem está de fora observa melhor do que quem está dentro. É por isso que no futebol tem o técnico, porque o técnico ele está vendo um todo, aonde é que está falhando, aonde é que a pessoa deve se posicionar para que ele vença. Da mesma forma que muitas vezes na minha vida eu não consigo ver o que eu estou fazendo de errado, mas alguém que está de fora observa, e o normal é que viesse a mim e falasse: meu irmão, você está falhando em tal coisa. Sem medo, abertamente: você está errando. Vamos orar aqui. Infelizmente, nos nossos dias, eu não vou dizer que é impossível, porque não é impossível, mas é complicado. Se muitas vezes para um pastor ele chamar uma ovelha a atenção já é complicado, porque muitas ovelhas estão aí com rebeldia, mas isso também é o sono, né? Deve despertar. E muitas vezes estamos errando por não falar, por receio de confrontar, de chatear, ou de até, como diz, arrancar o joio junto com o trigo. É complicado. Não quero estar na pele do pastor, que é o maior responsável por isso. É complicado. Mas eu queria dizer que nós é que deveríamos fazer a nossa parte. Tem uma passagem em Salmo que diz que o sábio, quando ele é repreendido, ele agradece. Ele é grato por ser repreendido. Mas muitas vezes, hoje, nos dias de hoje, ninguém quer ser repreendido, não. Vai repreender um. É complicado. Aí eu tinha um exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela tomava remédio para dormir. E aí ela chegava e sentava no sofá, deitava no sofá ali, e a televisão ligada, e ela dormia. E eu gostava de abusar. Aí eu: mãe, vai para a cama. Aí ela: quem disse que eu estou dormindo, menino? Mas muitas vezes ela não tinha nem mesmo a noção de que estava dormindo,
porque ela estava dopada ali pelos remédios. E ela ficava chateada com isso. Mas muitas vezes nós não temos que nos importar com que o irmão vai ficar chateado ou não. Oi. O que nós temos que fazer é sacudir, é chamar. Porque nós somos atalaias um dos outros. Não se preocupe se seu irmão vai ficar uma semana chateado, um mês chateado. Não se preocupe. O importante é você avisar a ele do perigo que ele está entrando e do sono que ele está vivendo, o sono espiritual. Mateus 26, do 36 ao 43, ele diz o seguinte: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto e orando e dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Aqui está o sono do jardim. Muitas vezes nós não conseguimos. Eu sempre vejo o pastor falar aqui da necessidade da oração. Muitas vezes ele fala que ele tem orado 2 horas, mas tem orado pouco. Isso é um alerta que ele quer lhe dar e um aviso que ele quer lhe dar à necessidade da oração na vida do servo de Deus. Aqueles homens, Jesus, ele confiou naqueles homens ao ponto de chamar os seus 11 discípulos, porque o traidor estava lá com os judeus, estava vindo para trair Jesus. E ele chega com os 11 discípulos no Getsêmani e fala: Olha, senta aqui enquanto eu vou mais à frente ali orar. E desses 11 ele pega Pedro, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e pede a ele para acompanhar ele um pouco mais adiante para orar com ele. E enquanto eles estão caminhando, Jesus fala da sua tristeza, da sua angústia, como que: ore comigo, eu preciso que vocês estejam aqui comigo. Muitas vezes o seu irmão está na angústia, precisando que você esteja com ele, orando com ele, mas você dorme. Esse dormir, ele nos deixa, ele tira a nossa sensibilidade. Perdemos a sensibilidade. Perdemos aquela coisa de chorar com os que choram, porque nós só sabemos rir com os que riem, se alegrar com os que se alegram. Deixamos o chorar com os que choram de lado. Fica um pouquinho aí, porque agora não, eu quero só me alegrar. Na hora da tristeza, eu não sinto a dor dele, para mim tanto faz. E aí eu pergunto, quantos, quando o irmão vem aqui, porque a gente não sabe o desespero dele real, e ele pede aqui: olhe por fulano, ore por mim, ore por aquilo, e quantos chegam e fecham só o celular e... É bem assim não, precisa isso tudo não. Amados, nós precisamos um dos outros. Como falei, o atalaia, ele olha para quando o inimigo vier, ele está atento para avisar aos outros. Precisamos voltar ao primeiro amor, sim. Precisamos amar ao próximo, como a gente falou aqui, como a nós mesmos. Precisamos disso. Mas quando estamos dormindo, no sono, nós não conseguimos ver
ou sentir a dor do outro. E aí Jesus disse, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muita gente está se apoiando só nisso. A carne é fraca. A carne é fraca. Se apoia nisso para continuar cometendo pecado. Ah, meu irmão, mas a carne é fraca. Mas ele disse antes, o espírito está pronto. Vigia e ora. E indo a segunda vez, orou dizendo, Pai, se este cálice não pode passar de mim, que eu o beba e faça a sua tua vontade. Voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Mas eu queria então falar sobre o último sono. E não menos importante, que ele diz, e por fim temos o sono da distração. E esse é um sono perigoso. Esse sono é um sono que, no momento, nós dividimos a atenção entre o que é de Deus e o que é do mundo. Este é o sono da janela. Também quem conhece a Bíblia sabe que sono é esse. A Bíblia nos conta sobre um rapaz que durante uma longa pregação dormiu na janela. O relato está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12, e diz o seguinte, no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido, a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão, comido, ainda lhe falou largamente até o romper do dia. Oh, glória, uma vigília toda. E assim partiu. E levaram o jovem e ficaram muito consolados. O apóstolo Paulo estava em Troade e, como de costume, começou um discurso. Ele começou a pregar lá a palavra, né? E é até justificável esta demora, porque ele não ficava muito tempo nos lugares. E os irmãos faziam questão de que ele se prolongasse, falasse o máximo possível do Senhor. As pessoas que estavam ali tinham um desejo de aprender e de conhecer mais o Senhor. Para eles não importavam se fosse o dia todo, a noite toda, o tempo todo, falando do Senhor. Eles estavam atentos. Mas ali estava um jovem que estava no lugar certo, ouvindo a coisa certa, ou melhor, no local certo, ouvindo a coisa certa, mas no lugar errado. Porque eu nunca vi dizer que em janela é um lugar de sentar. E ali ele, tomado de sono, caiu e morreu. Ele não caiu desmaiado, não. Ele caiu e morreu, foi do terceiro andar. Mas a situação, ele não fugiu, né, das mãos de Paulo. Paulo lhe desce confiante. Ele para a sua pregação, sabe aonde parou, volta lá, vai lá e
o milagre acontece. Muitas vezes nós estamos divididos. Quando sentamos na janela, e eu não quero falar janela física, mas essa a janela também física, né? Mas quando sentamos na janela, nós estamos divididos a nossa atenção, né? O que está na igreja com o que está no mundo. Porque muitas vezes acontece um grito, alguma coisa, né? O cachorro late, bate no portão, o que que a gente faz? Olha o que está acontecendo. E aí, a depender do que está acontecendo lá, se a pessoa é curiosa, ela deixa com que o espetáculo do mundo tome o lugar das maravilhas de Deus que está acontecendo ali. E quando as maravilhas de Deus é diminuída em virtude do espetáculo do mundo, as coisas que estão sendo ditas na igreja começam a ser enfadonhas, cansativas, ao ponto até de você dormir. Não sei. Está meio escurinho. Mas o que eu queria dizer é que não deixe, não permita que os atrativos daí de fora, que podem ser muitos, é uma visita que eu deixei lá que já estou preocupada para voltar. E você fica pensando na visita. O que é que eu vou comer quando eu chegar? A novela Gênesis está passando, eu quero assistir, o culto está demorando. É isso, é aquilo. Então, muitas vezes, o neto ficou em casa e eu tenho que chegar logo porque esse menino não fica quieto. Muitas vezes a gente fica preocupado com as coisas lá fora e deixamos de absorver, de receber o melhor que Deus tem para nós. Porque quando o servo de Deus está aqui à frente, amadas, é porque Deus lhe deu o melhor para repartir, compartilhar com cada um de vocês. Não é um fato da gente chegar e falar, não fala qualquer coisa com aquele povo lá, que eu não quero me desgastar com aquele povo. Não, nós estamos aqui para falar porque amamos. Porque queremos que você desperte do sono. Porque não queremos que você caia da janela. Que você durma. E que você morra. O milagre ele pode acontecer se você cair, dormir. Pode sim, você pode ressuscitar. Mas também pode não ressuscitar. Você está no lugar certo, no local certo, no lugar certo, que é na igreja. Está ouvindo a coisa certa, que é a palavra de Deus. Mas talvez, porventura, possa estar no local errado, na janela. Que Deus não permita, amados, que estejamos nem no sono do porão, nem no sono do jardim e nem no sono da janela. E que se estivermos realmente dormindo, que possamos despertar para aquilo que o Senhor nos comissionou. Deus não nos chamou para estarmos assentados, confortáveis em 4 cadeiras ou em cadeiras e deixando o mundo perdido, sem salvação. Aquelas portas que nós falamos anteriormente, nós também temos o compromisso de, vamos dizer assim, assentá-la. O pedreiro sabe dessa, assentar a porta, né? O restaurador também. Então, nós somos responsáveis por assentar as portas da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, do Espírito Santo que mostra ao homem, né, ou justifica-o. E precisamos sim ir avante, prosseguir fazendo a vontade de Deus e trabalhando para o Senhor. Que possamos sim, amados, amar não só por palavra, amar não só aquele que está ao nosso redor, mas todo aquele que está lá fora, perecendo e
a passos largos, indo para o inferno. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Pai querido, nós queremos, Deus, te agradecer pela palavra, ó Deus, que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Que Deus possamos despertar, ó Deus. Despertar para a obra, ó Deus, para a seara, que já está branca, meu Deus. E que o Senhor, Deus, falou que os ceifeiros eram poucos. Que nós possamos sim, ó Deus, entrar nessa seara e trabalhar, ó Deus, para o Senhor. Fazer a tua vontade, ó Deus. Fala ao coração de cada um, meu Deus, aqueles que estão adormecidos, que o Senhor desperte, ó Deus. Encoraja os teus servos, ó Deus, que eles também falem, ó Deus, com ousadia, com amor, ó Deus, mas com ousadia, para aqueles que precisam, ó Deus, ser exortados, ser orientados, ser conduzidos, ó Pai. E aqueles, ó Deus, que porventura sejam orientados, exortados e conduzidos, que possam receber com um coração quebrantado, com um coração igual ao teu, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez. Dá-nos, ó Deus, um restante de noite, ó Deus, um sono físico, ó Deus, e mental, ó Deus, reconfortador, e que, se o Senhor permitir, amanhã possamos sim estar dispostos a fazer a tua vontade. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.